Obras clássicas é uma maneira de vermos, conhecermos cada obra que se torna eterna aí dentro da história da filosofia, percorrendo sobre elas para incentivo até mesmo da nossa leitura, de conhecer o que diz cada filósofo em cada uma delas, vai ser uma motivação. Iremos iniciar com Existencialismo e Humanismo de Jean-Paul Sartre. Jean-Paul Charles Aimard Sartre nasceu em Paris em 21 de 6 de 1905 e morreu em Paris em 15 de abril de 1980. Seu pai, um oficial da Marinha Francesa, morreu quando ele tinha apenas 1 ano de idade. Filósofo, escritor e crítico francês, conhecido como representante do existencialismo, acreditava que os intelectuais têm de desempenhar um papel ativo na sociedade. Era um artista militante e apoiou causas políticas de esquerda com a sua vida e sua obra. Não cabe aqui fazer juízo, mas no senso comum de nossa sociedade, grande maioria pensa que ser de esquerda é lutar por direitos, pela vida, pelos valores da humanidade. E direita é sinônimo de status quo, ou seja, de conservadorismo, de pouco intelectualismo, de pessoa fechada, opressora. Então quem é de direita poderia refletir mais sobre isso, porque acaba que valorizar o ser humano é um ideal de todos nós. Ele foi companheiro durante 51 anos com a filósofa e escritora francesa Simone de Beauvoir. Sobre a vida de Jean-Paul Sartre, será apenas uma introdução, porque é muito grande o que poderíamos ver, e o importante aqui do vídeo é sobre a obra dele chamada Existencialismo é o Humanismo. O existencialismo tem elementos precedentes antes de Sartre mesmo, mas com ele a corrente filosófica do existencialismo terá um impulso muito presente, significativo. Tem a seguinte premissa fundamental: a existência precede a essência. O que significa? Precede que vem antes. Na perspectiva sartreana, não há uma essência humana a priori, a vida dos indivíduos. Em outras palavras, a consciência humana é nada. Não há uma substância atemporal que incide sobre a constituição, o engajamento de alguém. A consciência vai se formando ao longo da experiência fenômeno, no mundo da vida, ou seja, na existência, no real. A subjetividade vai se fazendo em uma relação de intersubjetividade. Vamos exemplificar para ficar melhor, para entender. Quando dizemos fulano aí é filho daquele médico, é filho daquele mecânico, então ele não presta, ou então ele será um bom menino, pois é de família honesta, ou sei lá. Nós já estamos definindo o que ele vai ser, o que ele é. Quando citamos já o que a pessoa é ou vai ser, definimos a essência dela. E a existência precede a essência. Ou seja, primeiro ela vive e constitui a consciência dela, depois que diremos quem que ela é, entendeu? O livro Existencialismo é Humanismo, a obra trata assuntos importantes do existencialismo, como angústia, desamparo, desespero, subjetividade, universalidade do homem, a questão da má-fé, o humanismo existencialista e a transcendência. Basicamente, ao ler, você irá perceber que é uma conferência de 1945, publicada depois em 1946. Sartre busca responder críticas realizadas por marxistas e católicos a uma suposta ética existencialista, acusações que mais aconteceram na época, dentre outros. Por quê? Porque os marxistas acusam o existencialismo de incitar a inércia perante o imobilismo que é provocado pelo desespero, como se o desespero travasse as pessoas. Os católicos acusam o existencialismo de ressaltar apenas os pontos negativos da humanidade. Sartre busca afirmar que o existencialismo é concebido como uma doutrina que coloca como possível a vida humana,
e que declara que toda verdade e ação implicam em um meio da subjetividade humana. Ao escolhermos uma determinada coisa em detrimento de outra, estamos realizando uma escolha que também é concernente ao valor daquilo que escolhemos. Para Sartre, nós buscamos sempre escolher o que é bom, e sendo bom para nós, também deve ser bom para todos. É desta escolha que surge a angústia. A angústia pode ser entendida do seguinte modo: na medida em que o homem se engaja, ele, ao se engajar, decide, e no ato de decidir, ele também está decidindo pela humanidade. Então a angústia surge do peso e da responsabilidade compreendidos na decisão em questão. O existencialismo parte da ideia de uma subjetividade individual, mas o que faz por uma questão filosófica, ele não defende que os indivíduos devam viver em um subjetivismo individualista. Sartre critica ao questionar acerca do existencialismo o ser-humanismo. As críticas devem-se ao fato de que em seu romance A Náusea, Sartre representa os humanistas de forma que estes estariam por tomar um posicionamento errôneo. Entretanto, em O Existencialismo e o Humanismo, Sartre chama a atenção para a existência de dois significados distintos para o termo humanismo. Um dos significados diz respeito ao tipo de humanismo que elege o homem como a meta e o valor superior. Este humanismo clássico atribui valor ao homem em referência a atos individuais, considerados mais elevados praticados por determinados homens. O outro sentido é que o homem está constantemente fora de si mesmo, projetando-se e perdendo-se fora de si, que ele faz com que o homem exista. O homem encontra-se fora de si mesmo. Para poder existir, é necessário que ele busque objetivos transcendentes. É na transcendência que o homem vem a se realizar. Já o existencialismo sartreano apresenta-se como esforço para retirar as consequências de uma postura ateia. O ateísmo não é uma mera negação da existência de Deus, mas sim para afirmar que mesmo na hipótese de sua existência, ela não alteraria o papel da existência e da essência humana. Para Sartre, o homem deve decidir e agir por si mesmo, realizar uma escolha ao invés de permanecer inerte e no aguardo de uma providência divina. Acerca do humanismo clássico, Sartre opõe-se a este pelo fato de colocar o homem como meta e valor superior, atribuindo valor aos homens em referência aos atos individuais mais elevados de alguns homens. Essa forma de humanismo realiza juízos de valor. Entretanto, para Sartre, um homem não pode julgar outro homem. O existencialismo não coloca o homem como meta, pois o homem está sempre a se fazer através de suas escolhas, responsáveis por dar uma essência à sua existência. Deste modo, não há uma humanidade, uma essência humana, a qual possamos nos devotar, impossibilitando que se atribua determinados atos como mais elevados e como modelos. Em oposição ao humanismo clássico, Sartre apresenta o humanismo existencialista. Conforme Sartre, o homem encontra-se constantemente fora de si, devendo perseguir objetivos transcendentais, pois é através destes que é possível o homem fazer sua existência, através da superação do fora de si, que se dá na transcendência com a realização de seus objetivos. No âmbito da subjetividade humana, a transcendência, abertura, salto, apresenta-se como elemento constitutivo do homem. A subjetividade não significa que o homem esteja fechado em si. Pelo contrário, ele está em um universo humano. O Existencialismo é um Humanismo, de Jean-Paul Sartre, é uma obra excelente para a nossa leitura, para entendermos um pouco mais dessa rica filosofia e contribuirmos para o entendimento do homem contemporâneo. Um abraço a todos, deixe seu like e contribua para o nosso canal sempre poder estar crescendo. Obrigado.